É com muita alegria que eu fui convidada pela Jaque para apresentar o convidado de hoje. O Jaime, muito antes de eu conhecê-lo pessoalmente, eu já admirava a fala lúcida que ele nos apresenta em suas reflexões. O Jaime Ribeiro, ele é CEO da Educa 21, engenheiro químico, especializado em gestão de negócios e marketing pela FGV do Rio de Janeiro. É escritor, palestrante e estudioso das competências do século XXI. Seus estudos giram em torno dos desafios das relações humanas na era digital. É autor dos livros Empatia. Por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro? Empatia todo dia. E do infantil, Dora, a raça do amor. Jaime. Olá, Seja Renata, boa bem-vindo. noite. Boa Boa noite. noite, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Que alegria que a gente está aqui junto. E, de fato, você como uma trabalhadora incansável que é, não para. Provavelmente quem lhe conhece e está assistindo sabe o que eu estou falando. Então, é uma honra, uma alegria receber todo esse carinho de vocês e também receber o convite para terminar essa essa sequência de coisas maravilhosas que vocês trouxeram ao longo da semana, ao longo das semanas, na verdade? Verdade, Jaime. E eu esqueci de algo importante. Hoje eu considero um amigo do coração. Uma boa palestra para você. Muito obrigado, Renata. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas que aqui estão. Pessoal, nós estamos vivendo um momento de muitas transformações. Recentemente, um amigo me procurou, falou que o seu filho adolescente de 14 anos o procurou pedindo um volume adicional em sua mesada. Mais dinheiro. Como ele vive muito bem, ele não estranhou aquilo de imediato. O filho pedia mais R$ 1.500 no seu cartão, queria estourar o cartão de sua mesada, porque queria comprar roupas. Até aí tudo bem, mesmo que nós estranhemos o valor um pouco alto para roupas de adolescentes, mas nós sabemos, se formos em qualquer shopping, que esse valor é um valor um pouco exagerado. Para ele, a quantia não poderia ser um grande problema. Mas lhe chamou a atenção porque isso nunca tinha acontecido antes. As coisas funcionavam muito redondamente nessa relação financeira que ele tinha com o filho. E quando o filho falou que precisava comprar mais roupas, ele ficou curioso, perguntando: que roupas são essas? Ele indagou a criança porque ele queria compreender melhor o que estava acontecendo, já perto do final de ano. Geralmente, no final do ano, eles fazem esse passeio, vão até o shopping para comprar roupas novas para usar no final do ano. É uma família que tem uma situação financeira muito confortável. E o filho, quando respondeu, quando ele perguntou que roupas são essas, qual é a marca, o que você está pensando em comprar, o filho respondeu: olha, papai, provavelmente você não conhece as marcas, porque as roupas que eu quero comprar são roupas para eu usar na minha comunidade de videogame. São roupas que eu vou usar no meu avatar. Roupas que eu vou utilizar na minha segunda vida, na vida virtual, na minha comunidade virtual. O pai, com 40 anos, fez a melhor cara possível que uma pessoa com mais ou menos da nossa geração faria, recebendo essa notícia de que o filho queria comprar roupas digitais, e decidiu aprofundar o assunto. Decidiu provocar um pouco mais, fazendo aquela cara de normalidade que todos nós fazemos quando estamos conversando com adolescente, tentando penetrar o mundo dessa criançada de hoje que está sempre conectada e que de fato é muito diferente das gerações anteriores. Então ele provocou. Ele falou assim: filho, tudo bem, eu vou te dar esse dinheiro, mas eu vou descontar em 3 vezes da tua mesada.
O que você vai comprar? Não, eu vou comprar um tênis dourado, vou comprar uma armadura, uma roupa bem legal, pai, e eu realmente preciso comprar essa roupa. Então o pai provocou, falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou descontar essa mesada em 3 vezes. Mas se você quiser trocar esses R$ 1.500 que eu estou te dando a mais para você comprar a tua roupa virtual, tua roupa digital, por roupas físicas, roupas de pano, de tecido, material que nós usamos no dia a dia. Se você decidir trocar, eu não vou te cobrar nada. Eu vou te dar os mesmos R$ 1.500, você não precisa me pagar nada, vai lá e compra a roupa para você. Você prefere comprar a sua roupa virtual e que eu abata da tua mesada, que vai apertar um pouco o teu orçamento, ou você prefere comprar a roupa virtual, a roupa de verdade de pano e eu não vou cobrar nada? Não precisa responder para vocês qual foi a escolha do filho adolescente do meu amigo. Ele decidiu ficar com a dívida da roupa digital. Ele tinha necessidade de se apresentar naquela realidade virtual, naquela realidade de jogo, no qual ele nem está presente fisicamente, com uma aparência melhor. Eu não estou falando aqui nem em meta-universo, nem na virtualidade nova que se fala que está sendo desenhada agora e o Facebook tenta liderar. Não estou falando em metaverso. Eu estou falando em realidades que já acontecem agora, realidades que já estão nas nossas casas. E parece que a materialidade, de fato, vai se desfazendo. As coisas vão transformando-se em não coisas. Agora, a importância que se dá ao objeto, ao ter o carro, ter o apartamento, ter a roupa, parece que vai diminuindo. Parece que as novas gerações vão entrando num tipo de conexão com outros valores, com outro tipo de interpretação a esses próprios valores. Mas na medida que a materialidade vai se desfazendo, nós espíritas esperávamos que a espiritualidade avançaria. Mas o que vemos é uma espiritualidade que ainda encontra muita resistência no mundo para acontecer. Menos coisas, menos materialidade, mais não coisas, mas a espiritualidade ainda parece se debater para se encontrar no epicentro das nossas decisões e dos nossos interesses. Isso é muito curioso, porque menos matéria não significou para a humanidade mais espírito, e sim mais informação, mais conteúdo, mais consumo, mais experiências que parecem que só são alcançadas por meio dessas interações digitais. As coisas vão desaparecendo e os documentos vão sendo escaneados, as assinaturas não precisam mais ser feitas à caneta, elas podem ser feitas digitalmente, e as fotos, os álbuns de fotos parecem ter se tornado desinteressante, eles sempre foram uma ancoragem da hereditariedade, da forma como nós nos conectamos com toda a história da nossa família. Então agora, ao invés de vinil, CD, Blu-ray, ao invés de rádio, ao invés de fita cassete, DVD, todo tipo de coisas que existiam para nos entreter, agora nós vivemos a era das fotos digitais, os álbuns já não fazem tanto sentido, agora nós olhamos as pessoas no Instagram, não interessando mais pelo que aconteceu há tantos anos, mas passando agora a olhar cada fração de vida de cada pessoa, como se o futuro fosse mais importante e o presente não tivesse qualquer significado ou fosse volátil, e o passado já não importasse efetivamente mais. Para que olhar o passado quando o futuro é tão líquido e o presente parece ser o próximo passo, um presente imediato, um presente que nós queremos viver, consumir e etc. O problema é que no excesso de informação, no excesso de conteúdo, já não vivemos mais entre a terra e o céu. Vivemos agora entre o Google Earth, entre as informações dos mapas do Google e as nuvens que sobrecarregam o nosso telefone, o nosso computador,
as nuvens que estão em toda parte, que muita gente ainda não entende bem onde as coisas estão, e quando alguém fala assim, estão na nuvem, parece que a mente dá uma bugada e a gente não entende nada, mas esse ambiente imaterial, que já não é mais o pendrive, já não é mais aquele hard drive, já não são coisas mais que você pode guardar e tocar, as coisas ficam simplesmente na imaterialidade da nuvem. De forma que agora nós vivemos entre esses universos, ao invés de viver exatamente entre um céu que nós olhamos e uma terra que aqui está onde nós pisamos, que é material, nós passamos a viver embaixo dessas nuvens, ou melhor, vivemos imersos nessa nuvem porque as ondas estão em toda parte. Mas essa imaterialidade do mundo significa de verdade experiências. Agora você vai a um restaurante e pouco importa se você vai comer o prato apenas. Não basta só comer aquele prato gostoso, não basta só olhar para ele e achar maravilhoso e aproveitar para olhar toda a decoração e interpretar de que época é aquela decoração e quanto tempo as pessoas que fizeram a estrutura daquele restaurante levaram com tanto carinho, qual foi o tempo que eles levaram para construir aquilo tudo, pouco importa. O que importa é fotografar aquele prato para postar nas redes sociais. Como se o prazer de comer só fosse efetivamente concretizado após mostrar para todo mundo que você está vivendo aquela experiência. Funciona mais ou menos como uma piada da moda, quer dizer que não adianta ir para a academia, praticar exercícios, correr os seus 5, 10, 15, 20 quilômetros, não adianta fazer tudo isso e não postar. Se você não postar, você não vai ficar forte, você não vai ficar bem, você não vai ficar saudável. Parece que para que o exercício faça efeito, você precisa colocar na rede social. Parece que para a comida fazer sentido, para aquele programa poder fazer, preencher a sua alma, você precisa efetivamente fazer com que todo mundo olhe para ele, saiba que você está fazendo aquilo ali, naquele momento. Então, a imaterialidade não significou menos apego ao que é material. Significou mais apego à informação. Significou mais apego ao mostrar. E isso mostra o quanto nós ainda temos que desenvolver a forma como nós entendemos o que significa a espiritualidade, entendendo o que significa a vida aqui na Terra, para podermos efetivamente aproveitar o conjunto de ensinamentos da doutrina espírita quando coloca a realidade do plano espiritual que conosco convive, assim como tantas essas informações, a serviço de uma transformação moral que seja independente da mecânica de relação que nós temos em como os outros nos significam a partir dos objetos que nós possuímos, a partir das informações que nós temos, a partir do conhecimento e da forma como nós nos apresentamos à sociedade. Mas, como movimento espírita, nós precisamos compreender exatamente em que momento nós estamos. Você pode ser uma casa, um centro espírita, que usa o Zoom, o StreamYard, faz reuniões digitais, vibrações, e todos estão ali curtindo, compartilhando e falando que estão inseridos no futuro. Mas ainda assim, continuar sendo uma casa espírita do passado. Continuar não entendendo o que está acontecendo com o mundo. Continuar não interpretando que o futuro não é apenas digital. O futuro é da experiência. E o futuro da doutrina espírita, o futuro do movimento espírita, precisa se alinhar a esse futuro da experiência. Esse futuro da imaterialidade substituída pela informação, que precisa agora calibrar as informações que estão contidas na codificação kardeciana para nos estimular a termos uma vida mais equilibrada. Porque o like substituiu o elogio. O comentário no post substituiu o incentivo, o tapinha nas costas, o olho no olho, o sorriso da gratidão.
por estar sendo agraciado com a presença fraterna ou com uma comunhão entre irmãos, de forma que hoje nós olhamos e lembramos da nossa experiência na casa espírita e talvez estejamos muito alinhados que o que acontece depois da reunião espírita e o que acontece antes da reunião espírita é tão importante quanto o próprio estudo. Aquele momento que nós temos para falarmos, nos abraçarmos, nos tocarmos, falarmos sobre o livro que nós estamos lendo, ou comentarmos depois aquela palestra que aconteceu. Todos esses momentos parecem que vão acontecendo em outra amplitude e outro significado. Esse comentário que substitui o tapinha nas costas, o incentivo, o like que substitui o elogio, já não é mais necessário para uma sociedade que tem fome de amor. E nós estamos vivendo uma sociedade com fome de amor, com fome de abraço, de toque, de sorrisos. Então, rostos sisudos e apressados, rostos que já não se demoram nos corredores das casas espíritas para abraçar, para conversar, para acalmar, para ouvir, rostos que fazem lives sisudos e apressados, que fazem vibrações online, mas com uma política de dever e de tentativa de se encaixar nessa nova realidade, não evangelizam e não confortam. Não pregam a doutrina espírita. Não multiplicam a mensagem de Jesus. Não basta só estar online. É preciso estar presente. A presença digital pode ser uma ausência no coração das pessoas, desde que nós não coloquemos o acolhimento e o processo da experiência da interação na linha da nossa experiência digital. O Evangelho e a Casa do Futuro é da convivência, da paz, da comunhão, da troca dentro da casa espírita, onde os mestres se derretem e já não fazem mais sentido, onde as pessoas que ocuparam a posição que os espíritos ocupavam à época de Allan Kardec respondendo às grandes questões, mas que com as reuniões mais resumidas, as reuniões mais íntimas, as pessoas que respondiam todas as grandes questões dos frequentadores e de quem estava sempre por ali na casa espírita, agora parece ter assumido outras responsabilidades ou está sendo convocado a assumir novas responsabilidades. E essa responsabilidade já não é mais a da curadoria ou de responder tudo que se pergunta, porque nem nós, espíritas, temos respostas para tudo. Outro dia eu estava conversando com o Haroldo Dutra Dias e nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre a nossa mania de responder a todas as questões. Mas nós não podemos responder a todas as questões se olha no Obreiros da Vida Eterna, você vê lá quando o irmão Jerônimo explica para André Luiz o quanto nossos sentidos ainda são limitados, o quanto ainda não conseguimos perceber sequer cores e sons que existem aqui no planeta Terra, e nós, espíritas, nos achamos no direito de responder a todas as grandes questões. Por favor, o copo que já está cheio não se enche mais. A pessoa que já conhece muito não consegue conhecer mais. Então, visitando a humildade da nossa humanidade, os mestres agora, que eu chamo de mestres entre aspas, mas são as pessoas que se colocam no pedestal de que precisam dar respostas e fazer curadoria para todos dentro das instituições, agora precisam assumir o papel de confortadores e facilitadores da troca de conhecimento. Porque as pessoas não querem mais apenas estudar. As pessoas querem utilidade no conhecimento. Não que o conhecimento por si só já não seja útil, porque nós sabemos, como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, que nós temos duas asas que nos conduzem ao Criador. A asa da sabedoria e a asa do amor. Sendo a asa da sabedoria desenvolvida só depois que o conhecimento é adquirido. Então sabemos que o conhecimento é muito útil,
Mas, nesse momento de tanta informação, de tanto conteúdo sendo produzido, de tanta coisa que serve e também, mais ainda, coisas que não servem. As pessoas querem ter certeza que estão gastando o seu tempo com coisas úteis para a sua vida. E não só isso. Elas precisam também saber que essa coisa que elas estão aprendendo, esse conhecimento esses conhecimentos aos quais elas estão sendo submetidas, são conhecimentos multiplicáveis em escala, em rede. Não apenas mais numa reunião, numa roda, onde você é capaz de citar todos os livros de Joana de Ângeles, onde você é capaz de citar todas as perguntas do Livro dos Espíritos de cor. Mas pessoas querendo fazer multiplicação de conhecimento, de libertação, de conforto, entregar para o mundo conhecimentos que sejam capazes de mudar a alma humana. É muito complexo, eu sei. E agora o que nós nos perguntamos é: e como vamos desenhar o nosso futuro como movimento espírita? Como vamos apresentar o conjunto de conhecimento e todos os princípios que são libertadores da alma humana e que respondem às grandes questões do universo, que é a doutrina espírita? Gente, nós ainda nos sentimos incapazes para saber o que está por vir. Está tudo bem, não é um problema. É difícil interpretar todas as mudanças que estão acontecendo no mundo. É difícil acompanhar todas essas transformações. Nos sentimos ainda incapazes de dizer o que nós devemos fazer, o que nós vamos fazer. Mas isso não é uma novidade nossa. E não há razão para sofrimento, e não há razão para nenhuma penitência de dizer, nossa, nós chegamos logo agora, nessa época de tanta transformação, nessa época que tudo está confuso. Será que agora nós devemos fazer o passe virtual? Será que temos que continuar com as reuniões digitais? Como eu vou atender todo mundo que agora eu tenho um público presencial? Eu tenho um público espiritual e eu tenho público na internet. Agora, ao invés de termos só 2 públicos na casa espírita, nós temos 3 públicos, sendo 2 imateriais e 1 público material. Paulo, quando estava na igreja de Coríntios, ele também se sentiu incapaz. Num determinado dia, ele estava lá no silêncio daquela noite e tentava pensar como ele poderia atender todas as tarefas de apóstolo. Naquele dia ele orou a Jesus com lágrimas nos olhos, muito emocionado. Aproveitava o silêncio daquela noite e aproveitava que a igreja estava fechada para poder rogar ao Senhor inspirações e força. Rogou com todas as forças. Ele queria apenas cumprir a sua missão integral, cumprir com todas as demandas que chegavam a ele como o apóstolo da Boa Nova. Ele queria força para servir. Ele estava preocupado com todas essas demandas que surgiam e que a igreja vinha trazendo, inclusive dilemas difíceis, situações duras, coisas que aconteciam em toda parte que ele precisava confortar, precisava levar o conhecimento e sua interpretação de Jesus como ele tão bem interpretava. Naquele dia, no silêncio da igreja, quando terminou a oração, ele se sentiu envolvido por uma leve claridade e teve a impressão nítida de que Jesus se materializava ali. Ele tinha a impressão nítida de que o Cristo em pessoa estava ali, em sua presença. Ele recebia a visita de Jesus que se materializava ali para ele. Profundamente emocionado, ele ouviu a voz carinhosa do Mestre dizer: não temas, porque eu estou
contigo. E ele, ainda em lágrimas, pensou em todas as igrejas cristãs e pensando, refletindo sobre todos os socorros que ele precisava atender, Jesus continuou calmamente. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todas as solicitações, e principalmente que chegavam ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres pelos poderes do Espírito. É possível que todos eles sejam satisfeitos se tu utilizares os poderes do Espírito. Ele não entendeu o que Jesus quis dizer. Ficou confuso para ele que poderes do Espírito era esse que Jesus falava. Tentou compreender, mas ainda lhe faltava o sentido. O que seria esse atendimento às comunidades cristãs pelo poder do Espírito? E ainda em dúvida, Jesus, percebendo a sua aflição, continuou: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos. Escreves em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Gente, os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, na sua exemplificação de vida. E assim, Paulo nos deixa um grande estímulo por meio dessa mensagem do Cristo, que falava que os poderes do Espírito eram as cartas. Era o seu potencial de comunicação. Esse potencial que hoje é muito maior por meio de toda a estrutura digital que nós temos disponível na nossa atualidade, no nosso mundo. Estruturas que nós podemos utilizar para multiplicar a mensagem do Mestre e atendermos pessoas em toda parte. O que Jesus nos diria hoje? Qual seria o seu conselho para cada dirigente de casa espírita ou para cada divulgador da casa espírita? Provavelmente ele diria assim: use os recursos disponíveis em suas mãos, meus filhos. Use o poder do Espírito. Talvez alguns de nós entenderíamos. Talvez alguns não. Mas como disse o Cristo para Paulo, os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na presença do missionário, está no conteúdo espiritual do seu verbo, está na sua vida, no nosso exemplo, enquanto as pessoas nós atendemos na casa espírita. Porque quando a casa espírita vive só de estudar, alguma parte está sendo deixada de lado. Quando ela vive só de fazer assistência, uma outra parte muito importante também está sendo deixada de lado, porque a doutrina espírita só se faz pelo conhecimento, pela sabedoria e pelo amor, pela caridade viva. Casa espírita que não faz caridade, acreditando que está fazendo caridade, estudando apenas, não é exatamente a melhor compreensão que nós temos sobre a missão dos espíritas. E bem, provavelmente Jesus não vai aparecer para nós. Provavelmente Jesus não vai se materializar aqui na minha árvore de Natal, que eu fiquei na frente da minha árvore de Natal, mas não adiantou nada, porque eu montei tudo isso aqui para poder mostrar a minha árvore de Natal para vocês, já sentindo o espírito natalino se aproximando, porque, como fala Humberto de Campos no seu livro Boa Nova, quando as esferas do Cristo se aproximam do nosso planeta, nós todos sentimos uma onda de harmonia, de bondade, de solidariedade, de empatia entre todos nós.
a divulgação do Espiritismo para o futuro, a adequação com a compreensão do mundo atual. Não está no significado que nós encontramos a transmissões, a reuniões digitais ou a utilização de qualquer plataforma. Eu sei que é muito difícil prever o futuro. O futuro, na verdade, prever o futuro nunca foi uma especialidade da humanidade. A humanidade sempre foi muito ruim em fazer previsões. Ainda mais quando nós estamos falando em previsões, porque algumas pessoas recebem com muito entusiasmo, ficam felizes com a nossa fala. Mas para mim, por exemplo, que me ocupo em estudar o futurismo, em trazer documentos para nos interpretar em como seguiremos com o movimento espírita firmes e consistentes para o futuro, nem sempre nós somos tão bem recebidos, tão bem ouvidos. A inovação traz um pouco de antipatia também. Porque você imagina você falar que nós precisamos mudar coisas que são feitas há 30, 40 e 50 anos. O ser humano não gosta de mudar. Olha nós aqui ainda no plano de provas e expiações, ainda reticentes em compreender que a nossa principal tarefa é a nossa própria mudança. Mas eu entendo quem antipatiza com essas mudanças, porque nós realmente somos péssimos em abraçar a inovação. Mas abraçar a inovação pode significar que você vai desenvolver novos aprendizados e vai ajudar a tua tarefa a alcançar novos resultados e novos horizontes. É usar o poder do Espírito que Jesus disse para Paulo em Paulo e Estevão. Mas muitos ainda me perguntam, mas como é que vai ser o futuro? Como é que nós vamos desenhar a forma como as tarefas vão ser concretizadas dentro da casa espírita? Fala-se, inclusive, em novo normal. Outro dia eu estava assistindo uma transmissão e estavam falando que existiria um novo normal. Não vai existir novo normal sem o novo homem. Falar em transições e novo normal, casa espírita do novo normal, e como é que tentar fazer interpretações sobre como isso vai acontecer, é uma falha da nossa parte. Porque nós precisamos saber que homem novo é esse que vai habitar essa nova realidade, que não tem nada de novo normal. E esse homem novo deve ser nós mesmos, que aproveitamos o distanciamento social da pandemia para fazermos reflexões profundas, para refletirmos, inclusive, em como nós podemos colaborar uns com os outros de uma forma positiva, acabando o processo de hierarquia onde poucos mandavam e os outros só iam replicando aquilo que era mandado. O futuro depende do que nós estamos fazendo agora, das nossas decisões, depende das nossas ações. E nós sabemos que, como diz no Livro dos Espíritos, na pergunta 783, nem sempre o progresso segue uma marcha lenta e progressiva. O progresso, muitas vezes, é impulsionado porque o homem não avança na velocidade que deveria avançar. E quando isto acontece, a espiritualidade, Deus, os co-criadores, mandam ou aprontam, potencializam eventos que podem fazer com que a humanidade avance um pouco mais rápido ou deixe de ser retardatária. Está lá na pergunta 783 do Livro dos Espíritos, que fala sobre abalos físicos ou morais que transformam a humanidade, que são enviados pela providência divina quando nós estamos com preguicinha de nos desenvolvermos. Essa revolução que está acontecendo agora, essa revolução chamada Revolução Digital, nos deu o poder do Espírito sem precedentes. Este poder do Espírito que está em Paulo e Estevão, que Jesus fala para o apóstolo dos Coríntios. Nunca uma geração teve tanto potencial de pregar o Evangelho e levar consolo a tanta gente. E mobilizar ondas de cooperação e de empatia que podem
ressignificar a forma como nós fazemos caridade, multiplicar e engajar mais pessoas, fazendo novas atividades e concretizando efetivamente a nossa grande missão transformadora da humanidade, porque somos apenas 3,8 milhões no Brasil, 15 milhões com os simpatizantes e pouco mais de 30 milhões no mundo. Estamos num globo de 8 bilhões de pessoas. Para fazermos essa transformação, essa transição que nós adoramos falar que está acontecendo, a transição planetária, nós precisaremos de ajuda. E essa ajuda está no poder do Espírito. Essa ajuda está na nossa capacidade de escalar. Não escalar informação, não escalar essa imaterialidade apenas que aparece na troca das coisas pelo digital. Não escalando apenas em lives, reuniões no Zoom e preces virtuais que muitas vezes nos são super estranhas, porque hoje em dia parece que o celular é um terço, porque as pessoas já não mais pegam o terço e oram a Deus, como faziam os nossos irmãos católicos, mas agora pegam o seu celular e o mastigam assim com 2 dedos, como se fosse o terço do século XXI, mas já não orando para Deus e pedindo proteção, mas orando sim para essa grande bolha digital que diz o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, e que nos enche de alegria quando nós recebemos um like ou quando nós recebemos uma joinha nas nossas redes digitais, ou quando nos faz sentir o coração um pouco preenchido quando estamos vestindo alguma roupa virtual, ou quando estamos postando uma comida, ou quando estamos na igreja dizendo que estamos ali presente, porque não basta mais só ir ao centro espírita, não basta só ir à live, à reunião espírita, agora precisa dar o print e postar, para poder mostrar que a tua espiritualidade não é uma espiritualidade material, não presente, não de joelhos, não de sentar numa reunião, não de ficar uma hora, mas agora uma espiritualidade compartilhada que recebe likes, que recebe admirações, que recebe compartilhamentos, e com isso as pessoas podem dizer que você está usando um filtro da alma, mas pode ser que você de fato esteja multiplicando e tentando incentivar as pessoas a crescerem, abraçando a própria alma e abraçando a própria jornada espiritual. É um mundo complexo, mas é um mundo que nós, só interpretando o Instagram, o Facebook e como acontecem os algoritmos, não vai fazer nos balizar com todo o potencial do que nós podemos fazer. Escalar a caridade, escalar e fazer mais o bem, atender mais pessoas, estarmos mais juntos, mais conectados, multiplicando informação sobre aberturas ou fechamento dos centros, seguindo as autoridades governamentais. Mas nós precisamos ter vontade, essa força motora que Emmanuel fala tão bem no seu livro Pensamento e Vida. Precisamos elevar a barra, elevar o nível da nossa vontade, como diz Emmanuel na introdução do Caminho, Verdade e Vida, porque é para o nosso bem, próprio bem, que precisamos elevar a nossa barreira da vontade. Bom, nós já demos um pontapé inicial. Nós já começamos a fazer alguma coisa, e isso é muito bom. Não há motivo para nenhum pânico, ou para dizer, meu Deus, eu achava que estava fazendo já tudo certo, fazendo lives. Eu achava que como está todo mundo no Zoom e todo mundo interpretando, já está tudo bem, e eu preciso pensar um pouco mais sobre as novas realidades, inclusive porque nós precisamos conversar com as próximas gerações, porque quando nós desencarnarmos e estivermos já em materialidade, no mundo espiritual, outros seres encarnados precisam estar aqui para continuar o movimento espírita. E como eles vão continuar se nós não multiplicamos com eles? Se nós não participamos com eles da realidade? Se nós nos preocupamos mais em ensinar as crianças na evangelização infantil, qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, explicando para ele o que é Deus e explicando essa maravilha da genialidade, tanto da pergunta como na resposta, mas não preparamos essas mesmas crianças para chegar lá na escola e não fazer bullying com um amiguinho.
Não preparamos essas crianças para chegar nas redes sociais e entender que mesmo sofrendo cyberbullying, algum tipo de violência, elas não precisam pensar em se matar, como aconteceu com um garoto lá em Natal, que depois de sofrer um cyberbullying, um garoto tão jovem, um adolescente, tomou a decisão de tirar a própria vida porque não suportou esse tipo de pressão. Ao invés de deletar a rede digital e sair do TikTok, ele decidiu terminar a própria vida. E se nós estamos ensinando as crianças, qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Se estamos ensinando a diferença entre alma e espírito, e não estamos ensinando elas a conviverem melhor, se compreenderem e interpretarem melhor as suas próprias emoções, inclusive nos ambientes digitais, nós já estamos falhando. Porque a proposta da doutrina espírita era aliar a ciência, a religião e a filosofia, e é fazer com que a nossa interpretação de mundo seja balizado por essa interpretação do seu tríplice aspecto. Precisamos aprender a aprender a doutrina, reaprender a estudá-la. Estudar olhando o que o mundo vem trazendo para potencializar a velocidade e a forma com que elas alcancem os corações. Isso não é nada fácil, mas nós vamos continuar estudando, continuar colocando a nossa vontade na frente de tudo e vamos encontrar o caminho juntos, estudando. Não estudando a doutrina espírita em citações, fazendo palestras, lives e reuniões, onde as pessoas parecem que competem quem cita mais página de livro, ou quem leu mais alguma obra, ou quem assistiu mais palestra de algum palestrante famoso e pode citá-lo. Mas sim, na troca e na permuta entre a ciência, a filosofia e a religião, para sairmos da caverna de Platão, pararmos de olhar para as sombras que estão projetadas nesse fundo da caverna que muitas vezes nós nos metemos e replicando apenas aquelas verdades como se elas fossem a vida como ela é. Quando na verdade a vida está lá fora, interpretando, o espírita vivendo no mundo, pregando o evangelho se for necessário, como disse Chico de Assis, mas usando antes de tudo o seu exemplo pessoal para poder ser esse grande pregador. É preciso se preparar, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Precisamos compreender que o futuro não é da tecnologia, é da interação, é da comunhão, é da experiência. Essa experiência precisa acontecer dentro das casas espíritas, dentro e durante as nossas reuniões digitais, as nossas transmissões. Precisamos entender que as pessoas agora provavelmente não farão tanta questão de todos os dias às instituições. Elas continuarão indo, mas principalmente só irão se lá o ambiente for muito agradável. Se lá, quando acabar a reunião, as portas não forem fechadas, que as pessoas precisam sair correndo. Se lá as pessoas estiverem se acolhendo e vivendo como irmãos efetivamente, porque essa convivência é que vai nos preparar para a quarta onda que vem depois dessa pandemia, que é a da saúde mental. As pessoas esgotadas, as pessoas com excesso de tela, com excesso de computador, tanto crianças, jovens e adultos, usando muito as telas para se comunicarem. Agora querem mais abraços, querem mais aconchegos, querem mais convivência. Por alguma razão, as igrejas católicas abriram, as igrejas evangélicas abriram, os cinemas, os teatros, os shows já estão retomando as suas atividades normais, segundo a liberação das próprias autoridades. Mas algumas e muitas casas espíritas ainda estão fechadas, apesar de termos avançado tanto com a vacinação. Talvez seja o momento de nós pensarmos como podemos, pelo menos, abrir para acolher, para ajudar essas pessoas que estão precisando tanto do nosso afeto e do nosso sorriso, seguindo todas as regras,
seguindo todos os procedimentos, atentos ao que vem acontecendo, como estão fazendo as escolas e os próprios museus. Não podemos transformar as casas espíritas em lugares que não conversam com a própria sociedade, com o que vem acontecendo. Precisamos integrar tudo o que vem acontecendo com o mundo para que a casa espírita continue sendo uma referência, continue buscando o potencial que Herculano Pires tanto falava com carinho, dizendo que se o centro espírita soubesse seu potencial transformador, o espiritismo já seria o movimento social, intelectual mais importante do planeta. Mas a casa espírita não vai entender isso só. São só estruturas que dependem de nós para que a espiritualidade que ali está possa agir. Os espíritos precisam do homem melhorado. O homem melhorado está no capítulo Profissão do livro Pensamento e Vida. E o homem melhorado é aquele que, se colocando à disposição da providência divina, se precipita próximo aos anjos, aos espíritos, bons espíritos, para que por meio das suas mãos as transformações possam ser feitas aqui no nosso planeta. Que possamos ser esses homens melhorados, essas mulheres melhoradas. Que possamos utilizar todo o potencial que está agora ao nosso alcance. Porque a experiência material é uma experiência muito necessária ao espírito humano, à alma. Nós muitas vezes desdenhamos dessa nossa experiência material, acreditando que a nossa vida é só no plano espiritual. Mas não é bem assim. Olha como estamos sentindo tanta falta de nos encontrar. Como foi difícil ficar longe das pessoas. Como é difícil não ter o toque, não estar perto. Como é difícil não termos essas conexões, que são conexões feitas pelas coisas e pela matéria também. Porque é por meio da matéria que a alma evolui. É por meio da experiência material, que é uma dádiva que nós recebemos de Deus, que nós nos concretizamos como seres de luz, seres que seremos brilhantes no nosso futuro. É o brilho a vossa luz do Evangelho. Meus queridos amigos, era essa reflexão que eu queria deixar para vocês na noite de hoje. Desejando muita paz a todos. Eu vou convidar a Jaqueline, ou a Isabela, ou a Renata para voltar, para ver se tem alguma pergunta para nós encerrarmos em seguida, né, gente? Muito obrigado pelo convite de vocês e muita paz. Muito obrigada, foi uma noite de muito aprendizado mesmo. Muito bom, muito gostoso, as suas reflexões são maravilhosas. E a gente como espírita, às vezes, até ficou, é uma colocação, né, que a gente como espírita, às vezes, acaba pensando mais em continuar, né, a codificação, trabalhar a codificação, mas hoje você falou no espiritismo para o século que nós estamos, né, para essa mudança. Eu acho que nós temos uma pergunta assim, né, Renata? Tem uma perguntinha aí? A Renata está rindo ali. Nem Renata? Sim. A Renata está com aquele riso frouxo. Já está com a pergunta pronta. Tenho uma guardadinha aqui para te fazer, mas eu tenho uma pergunta da Leila. A Leila fez da Leila, tem uma pergunta da Leila. E depois fez uma pergunta. Sem estudar, refletir e se modificar, como vamos avançar nessa existência? Não vamos. É uma resposta muito, muito pragmática. Se nós não estudarmos, não refletirmos e não nos modificarmos, nós vamos ficar estacionados. Mesmo que venha dor, se não houver reflexão, se não houver modificação, nós vamos continuar onde nós estamos. E, por incrível que pareça,
Ao ler a obra de André Luiz, a gente vê isso com muita clareza, que são bilhões de criaturas humanas que desencarnam e com a encarnação perdida, sem ter concretizado nada. André Luiz diz, não André Luiz, por meio do Jerônimo, que 40% do tempo de conversa do homem, da nossa fala, é desperdiçado em coisas inúteis. Quando os espíritos dizem... Eu já li a pergunta, né? Se não basta só fazer doação de coisas materiais. Allan Kardec e Veloso. Allan Kardec, não. O Evangelho segundo o Espiritismo está cheio de informações e de conteúdo sobre isso, né? Nós sabemos que não adianta só fazer a doação de coisas materiais. Existe uma linha de prioridade. Você não vai pregar o Evangelho para quem está com fome. Então, se você pode primeiro cuidar das pessoas e cuidar da fome mesmo das pessoas, da necessidade material delas, parece que isso é o mais coerente a seguir. Primeiro, cuidar de quem está sofrendo de privações materiais. Afinal de contas, essas pessoas são pessoas materiais. Tem gente que não tem... que está passando por situações muito difíceis materiais. Mas isso só é suficiente? A gente sabe que não. Porque mesmo em privações materiais, existem pessoas que desenvolvem virtudes, capacidades de lidar com essa dor e, a partir dessa dor, se transformar como ser humano. Não estamos aqui, obviamente, santificando a dor. Dizer que a dor é a única forma de evoluir, por meio da dor a pessoa vai aprender. Não é nada disso. Não é bem assim que acontece o aprendizado. A dor é pedagógica, mas necessariamente não precisamos dela para evoluir. Nós podemos evoluir pelo exemplo, pela reflexão, pelo nosso próprio entendimento a partir do conhecimento e depois da sabedoria. Mas não basta só a caridade material. E muitas vezes a caridade material é menos importante do que a caridade moral. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos fazendo a caridade material, mas o coração não está puro. O coração não está bom. Você está dando o que te excede. Tantas e tantas parábolas do Evangelho que falam sobre isso, né? Muitas vezes acolhemos o frequentador, mas não estendemos o acolhimento aos trabalhadores. Como melhorar a relação entre os trabalhadores para nos sentirmos verdadeiramente irmãos? Essa pergunta é incrível. Vai ser o tema da próxima live, né? Vai ser no sábado, sobre o acolhimento. Infelizmente, nós estamos super atentos para as pessoas que chegam na casa espírita com fome, com necessidade. Tem casa espírita que tem trabalho de apoio ao alcoólatra, tem casa espírita que tem trabalho de apoio a enxovais, tem várias atividades. Coisa linda de se ver. E é verdade, é muito importante que nós sejamos esse exemplo da caridade no mundo. Nós fazemos um trabalho muito, muito bom, muito bacana. Mas, nessas mesmas casas espíritas, às vezes acontece de o frequentador, se está passando por um distúrbio ou por um problema em casa, ou se a pessoa não aparece mais. Então, se a pessoa passa por um momento difícil na vida, logo essa pessoa é classificada como desequilibrada, obsidiada e etc. E aí muita gente, por causa disso, vai fazer tratamento espiritual em outras casas espíritas, para não serem rotulados e afastados. Porque se você for fazer um tratamento dentro da sua própria casa espírita, você nunca mais vai ser acolhido para trabalhar. A gente precisa mudar um pouco essa percepção. Eu falei um pouco ao longo da fala sobre a questão do acolhimento, que esse futuro, esse desenho novo da casa espírita,
Esse futuro do espiritismo precisa ser o futuro da cooperação e da permuta, da convivência, da experiência, das pessoas se sentirem efetivamente em seu segundo lar dentro da casa espírita. E a gente só se sente no segundo lar quando a gente tem irmão, mãe, pai, família, pessoas amigas. A gente não se sente no lar com pessoas que estão, lembra quando eu falei? Sisudas, apáticas, muito apressadas para ouvir os outros. Tem gente que entra para fazer a live, parece que está com raiva, sabe? Meus irmãos, vamos todos agora começar a oração. Parece que está com raiva, parece que você ficou, opa, peraí, eu tô com medo. E a vida já está tão dura, né? Já é tão difícil. Nós precisamos de momentos de alegria dentro da casa espírita. Acontecem também daqueles que discordam. Às vezes as pessoas discordam em uma coisa ou outra, ou querem fazer sugestão. Uma sugestão já é capaz de fazer com que você seja cancelado, usando as palavras da atualidade. Você dá uma sugestão e as pessoas te... Quer ver? Você dá uma sugestão na casa espírita, e se você é alguém que fala lá, ninguém nunca mais vai te chamar para falar. Tem instituição espírita que, depois que eu publiquei os documentos, as 10 tendências para o futuro do movimento espírita, de ser convidado para inúmeras federativas para falar, discutir, debater sobre o documento, e que pararam de me convidar para falar por causa do documento. Porque o documento, como é um convite para mudança, incomoda as pessoas dizer, poxa, eu não vou nem chamar ele para falar aqui, porque se ele falar, as pessoas vão ouvir e vão dizer, eita, eu preciso mudar, ou eu não sou a pessoa para estar aqui. E, na verdade, é um erro de interpretação, né? Porque a gente precisa olhar também para dentro de nós mesmos, para dentro das casas, como é que a gente pode se contribuir, cooperar, contribuir um com o outro para poder evoluirmos, melhorarmos, sem achar que essa dor da mudança é uma dor que precisa ser antagonizada. Mas não é um problema da casa espírita só não, tá, gente? Nas empresas é assim mesmo. As mudanças na empresa levam muito tempo, as pessoas são muito resistentes à mudança. Então não adianta colocar na conta da dirigente espírita que está há 20 anos se revezando como presidente ou como dirigente, tá? Isso é um problema que acontece na humanidade como um todo. Então nós precisamos ter paciência e seguir o Mestre Jesus. Mestre amado e amigo, mais uma vez agradecemos por esse momento de reflexão, de comunhão. Gostaria de pedir boas vibrações para todos aqueles que estão nos assistindo agora, nesse momento, que estão também em intenção de enfermos ou de pessoas que estão sofrendo em sua família, ou amigos que passam por alguma enfermidade. Também queremos pedir com muito carinho para todos aqueles espíritos que agora estão chegando na Terra, para as mamães grávidas que nos assistem, para todos aqueles espíritos que estão se preparando para voltar para nos ajudar, nos auxiliar na transformação do planeta. Pedimos graças também, Senhor, nesse dia tão especial que algumas comunidades no mundo celebram as ações de graça. E nós pedimos graças e gratidão por tudo que nos é proporcionado de aprendizado, por todos os amigos e pessoas que cruzam o nosso caminho, que podem nos agraciar com todo afeto e com todo aprendizado que também nos trazem por meio do convívio social. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a família de vocês, e eu espero um dia ir aí em Itanhaém pessoalmente, em breve, para poder conhecê-los e dar um abraço fraterno. Um grande abraço também a Renata, amiga querida, trabalhadora incansável que aqui está conosco. Muita paz, gente, a todos.